Olá, bem-vindos a mais um Literatura Local, uma parceria entre a TV Câmara e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje o nosso encontro vai falar sobre modernidade e tradição. Eu convidei para essa edição o professor, meu amigo, artista, produtor cultural, tradicionalista Alexandre da Rosa Vieira. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, minha amiga. Eu gostei essa introdução, né, da amizade. Acima de tudo, é o mais legal da gente poder estar fazendo arte e estar participando de um momento como esse do Literatura Local. Né? Muito obrigado pelo convite mesmo. A gente fica muito feliz em poder vir falar um pouquinho mais para Passo Fundo de que a tradição e a modernidade podem sim viver juntas, né, num processo de construção da sociedade. Muito prazer estar aqui contigo novamente. Eu que agradeço, né, o teu aceite em estar aqui com a gente. O Alexandre, além de tudo isso que eu falei, ele escreve, declama, é escritor, declamador. Você vive a arte, né, Alexandre? Em várias vertentes da arte você está envolvido, né? Sim. Eu sempre, enquanto professor, tentei trabalhar dentro da educação formal esse processo, essa visão diferente que a arte te permite, né? Então, e fiz isso no ambiente da escola pública por muito tempo e no ambiente do tradicionalismo também, o qual a gente fez uma escolha, quando eu digo a gente, eu e minha esposa, né, a nossa família, em educar nossas filhas dentro desse espaço, né, um espaço que primordialmente é um espaço do qual nós podemos estar junto com elas em todos os momentos. Que legal. Se não somos nós, são as outras pessoas que estão, as famílias se reúnem no sentido de construir cultura, arte, envolto à tradição. Eu até ia comentar isso também, né? Tu vives a arte e o tradicionalismo no teu dia a dia, no teu ambiente familiar. Tua esposa também é da área da educação, é tradicionalista como você. Tuas filhas declamam, você estava me comentando, as tuas filhas começaram a declamar até antes do pai. Sim. Nós fizemos, assim, sempre tive uma paixão privada, vamos dizer assim, pelo meio tradicionalista. Mas não era uma realidade que a minha infância me permitiu, né? O pai e a mãe uma correria e nas dificuldades pessoais que tinham, não era um ambiente do qual a gente conseguiria vivenciar por conta de tempo, por conta do custo que existe um custo, né? E a gente tem que fazer uma opção de preferência para poder estar envolvido, e não era uma realidade da minha infância. Mas a formação superior me aproximou da área da dança, né, com a educação física, que foi a minha primeira formação, depois as formações na área de artes, de história, cada vez aproximaram mais essa relação, né? E quando nós optamos por ter esse espaço como um espaço familiar, a gente fez isso e inseriu sim as meninas. Lá em casa são 3 meninas, né? A Bárbara com 15, a Ana Flor com 11 e a Glória com 8 anos. As 3 estão inseridas nas invernadas, na declamação, no estudo da tradição principalmente. Olha aí. A gente sempre tenta fazer com que elas compreendam a importância do papel dela como tradicionalistas, como produtoras vivenciadoras do folclore e da tradição. E para isso precisa conhecimento, né? Então esse é um dos passos que a gente deu para colocar elas no cenário, no jogo da tradição, né? E também nos introduzimos a partir dali para dar exemplo, para participar, para conhecer, para saber repassar, né? Transmitir para elas também, e não saímos mais, né? Ah, que bom isso. É um ambiente que vai passando de geração para geração, né? Como a gente falou aqui no início, a tradição e a modernidade vão se encontrando. Popularmente, tem essa coisa do choque de gerações, do choque da modernidade com o antigo, mas não é.
tudo é um complemento. Sempre comento aqui no programa que chegamos até aqui pela nossa ancestralidade e agora inovaremos, né? Sim. Com novos tempos, novas linguagens, mas está tudo interligado. Eu vejo que a tua pluralidade passa pela tua escrita também, né, Alexandre? Porque eu trouxemos aqui alguns livros teus, então entra essa questão muito forte do tradicionalismo na tua escrita, né? Fruto de pesquisas, inclusive. Aqui eu tenho em mãos o De Sonhos e Realizações, sobre os guardiões da cultura. Isso, este foi o último livro que participamos. Eu atuei na organização, né, do material como colaborador na organização, um livro produzido pela 7ª Região Tradicionalista, na pessoa da coordenadora cultural, a Luísa Monteiro, também professora, e que a gente teve o privilégio de fazer parte da organização desse material, assim como as pesquisas que a gente fez ao longo do tempo, vivenciando a tradição no campo literário, histórico. Nós temos esses 2 exemplares. O Pocket, o livro menor, é da pesquisa da Mostra da Cultura Gaúcha em Passo Fundo, perdão, do qual nós fizemos uma participação. O tradicionalismo tem muito da competição inserida, né? Sim, sim. E esta mostra foi a mostra de que nós fomos campeões pelo Clube Juvenil ainda, com pesquisa. A mostra, ele é um enredo, quase que um enredo similar, chegou ao nível de um enredo similar ao carnaval, sabe? Sim. Você contar e fazer arte na avenida. Então, livros que são frutos de muita pesquisa, né, Alexandre? E também se escreve para criança e para o jovem, né? Eu tenho aqui em mãos A Turma do Barulho e A Noite do Pijama, uma narrativa bem na linha juvenil. Então, todo esse teu envolvimento da arte passa por várias vertentes e a tua escrita também. Escreves por pesquisa, escreve para a criança, para o adolescente, para o adulto. És também poeta, né, Alexandre? Então, a tua produção cultural é bem ativa, né? Ele está relacionado à poesia. Eu tento fazer poesia das mais diferentes formas. Por exemplo, A Turma do Barulho, que foi o livro que tu mostraste, foi o meu primeiro livro, e ele fala dessas aventuras da juventude num ambiente histórico que Passo Fundo tem, que é o prédio do Instituto Educacional, né, onde as minhas filhas estudaram também. E isso conta a poesia, sabe? A alegria da criança envolvida, o tempo como professor me permitiu ver um olhar diferente das crianças nisso, e é um olhar poético, sabe? Esse olhar da infância, da curiosidade, da construção, ele vem dessa forma. E assim eu fui traduzindo para os livros infantis. A Velhinha, o Porco e a Pinguela, por exemplo, esse aqui, que eu fiz com ilustrações da Bárbara, né? Quando ela tinha 7 anos, ela fez as ilustrações. É uma releitura de uma história que era da minha infância também, né? E que poetizou a minha infância na escola, sabe? Então, assim eu fui construindo no decorrer do tempo, nas esculturas, nas telas, no artesanato mais voltado para o tradicionalismo, essa coisa da poesia. E a poesia em si, ela está espalhada por aí, a poesia está em tudo, nas né, redes Alexandre? sociais, em tudo, que aos pouquinhos a gente vai reunindo agora, que já tem um tempo, né, e muitas palavras soltas por aí. E essa arte, essa inquietude também tua, esse ano o ano de 2022 canalizou, fez uma revolução, digamos assim, na tua vida, né? Conta um pouco pra gente aí como é que está sendo, o que foi que aconteceu agora em 2022, os teus projetos novos, como é que foi essa transformação que o ano te trouxe? A gente ainda está vivendo esse pós-pandemia, né? A pandemia trouxe muitas reflexões de necessidade do ser humano se reencontrar, de ele compreender as novas tecnologias para dar uma utilidade para que isso organize a sua vida para o próprio rendimento, né, de que ela tem que ter. E 2022 veio muito intenso nesse sentido.
né? Eu acabei assumindo uma direção de escola também, do qual eu já tinha uma vivência de muitos anos dentro da rede estadual. A gente pôde desenvolver muitos projetos no primeiro semestre, mas algumas coisas me avivaram o pensamento. Primeiro, dos tantos amigos que a gente está perdendo ao nosso redor, com a idade semelhante da gente, com vivências semelhantes da gente, e as pessoas simplesmente estão indo embora dessa existência sem ter alcançado suas metas, seus planos, ou até tendo alcançado, mas com muito mais a produzir. Mas se vão jovens, né, Alexandre? Muito mais a fazer, vão jovens. E isso me abalou profundamente. Isso me abalou profundamente. A minha família, por força divina, enfim, a gente não teve perdas para a pandemia, né, com a Covid, mas as pessoas ao redor, a gente perdendo muita coisa por conta E foi um período de muitas perdas, né, Alexandre? E que continuaram após a pandemia, porque a gente vem de um desgaste aí, né? Perdemos recentemente a Marisa Zílio, agora há pouco, né, o Luiz Lopes, de quem a gente ainda vai falar aqui no programa. E assim como na academia, as famílias. Então a gente ainda está trazendo esse desgaste que também nos levou a reavaliar valores, trajetórias e tudo mais. Exato. E foi nesse sentido também que, conversando com a família, a gente optou por reconstruir essa caminhada. A gente acredita muito naquilo que a gente produz enquanto arte, e a gente sabe que existe um mercado, né? E talvez uma das grandes iniciativas seja provar, até para as novas gerações, até para as nossas filhas mesmo, que é possível viver de arte. É possível, existe um mercado para isso. A gente vai precisar de muito esforço, de muita dedicação, mas você tem que acreditar naquilo que você produz. E o acreditar, levar até as pessoas, buscar os espaços que existem para isso. Planejar para isso, né? Como qualquer outra profissão, né, Alexandre? Perfeito. Esse ano você abriu mão, né, de um concurso público que ainda no imaginário brasileiro é muito forte, essa questão de conseguir uma vaga no concurso, e está se dedicando à tua arte, à tua produção cultural, e está vendo e mostrando que é possível, né? Assim, a minha trajetória é bastante parecida com a sua, eu vivo também para a arte, da arte, e eu concordo com você, é possível, é difícil, como... Sim. Várias outras profissões, né? Exato. Precisamos nos preparar para isso. O meio, até falando um pouquinho da questão do concurso público de Estado, eu acredito que ter feito a minha parte nessa mais de 20 anos, né, trabalhando dentro da rede pública, precisa tanto esforço quanto estar dentro, porque você, além do que você tem que produzir, você tem que se desdobrar na tua capacidade de gerir o quase nada financeiro, você tem que gerir também as mudanças estruturais quando as políticas educacionais mudam de governo para governo, muitas vezes sem uma construção nítida do que se precisa, e você tem que fazer uma adequação enorme para poder sobreviver naquele regime. Existem regimes melhores, existem sim, nem todos os regimes públicos, né, estão fragilizados, mas a avaliação que se tem é que nesse momento eu quero continuar ser professor, mas ser professor no palco do teatro, na professor aonde, né? Exatamente. Você é professor, né? Ninguém te tira isso. Aonde você vai exercer a tua profissão, seja na arte, seja no serviço público, isso é indiferente. Exatamente. Mas esse período que a gente estava comentando de pós-pandemia e pandemia, trouxe muitas tristezas, mas trouxe novas alegrias, ressignificados, novas trajetórias, e a gente vai falar sobre isso, mais ainda sobre a tradição também. Tem projetos muito bacanas nessa área, no próximo bloco. Então, quem está nos assistindo, fique conosco, que no próximo bloco tem muita novidade.
A gente vai para o intervalinho, mas já voltamos. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. E voltamos com as novidades na área da cultura, da literatura e do tradicionalismo com o nosso convidado Alexandre. Vamos falar de um projeto muito bacana e bem envolvente que é teu, que você está produzindo esse ano, que já está por aí. E na área do teatro, né? Olha como as coisas vão se combinando, vão se misturando aí. Conversam, né? Os projetos, né, vão ser o tradicionalismo, a escrita, o teatro, tudo junto, misturado. Que é o espetáculo Terra de Muitas Terras. Fala um pouco sobre esse projeto para nós, Alexandre. Nós sempre tivemos uma ansiedade muito grande em tirar de dentro das paredes do CTG tudo que é produzido enquanto arte no tradicionalismo gaúcho. Né? A produção de folclore ela é baseada da culinária, a dança, a interpretação, a produção literária no ambiente dos CTGs, ela é extremamente artística. E quando a gente fala em sair das paredes do CTG, é sair daquele modelo competitivo que se tem dentro do movimento, que faz o movimento crescer, que envolve as pessoas, mas e é bastante forte, né? Que é extremamente forte. Somos mais de 1.500 entidades no Rio Grande do Sul, com eventos como o Enarte, do qual a gente participa, estamos na final também esse ano, mas com essa força competitiva muito grande. É para aquele espírito de grenalização, né, de Grêmio Inter, aquela coisa gaúcha muito forte, da competição que gere o Estado. Mas a necessidade de mostrar a cultura gaúcha, mostrar toda essa produção artística para fora desse ambiente como algo que pode e deve ser consumido por todas as pessoas. A pessoa não precisa necessariamente estar de bombacha, estar de bota bombacha, estar de vestido, estar piochado para querer viver a tradição gaúcha. Ela pode viver em qualquer espaço. E nós estávamos com essa angústia de encontrar oportunidades para fazer isso acontecer. Nós tivemos uma oportunidade maravilhosa agora no mês de agosto com o retorno do Festival de Folclore em Passo Fundo. E com a tua permissão eu quero parabenizar como uma gota d'água, como uma gota d'água aqui na participação do todo que foi o festival, né? Parabenizar todas as pessoas que trabalharam, que se envolveram, para além de quem tinha crachá para entrar lá dentro, para além de que também foram extremamente importantes, são os voluntários, né? O festival se faz de voluntários. E o festival esse ano trouxe um ponto extremamente importante, a criação dos palcos paralelos para que as escolas pudessem vivenciar esses palcos. E foi aí que nós tivemos uma oportunidade. Passada, o festival passou a sétima região acabou chegando até nós, né? O qual nós trabalhamos com o nosso grupo da Universidade Livre da Tradição Gaúcha, que é o grupo da família. A gente tem um trabalho específico com isso, né, na Viespan Cultural, que é a nossa produtora também, com artistas individuais do CTG Lalau Miranda, do qual nós fizemos parte. Formou-se para esta oportunidade do festival o Saltimbancos Farroupilha. Olha aí. A proposta era levar a arte, cultura, dança, declamação, canto, causo, história para estes palcos do festival. E que as pessoas pudessem vivenciar em forma de oficinas, de experimentação, de trocas. Aquele espírito dos saltimbancos
né? Que quando a gente lembra dos Trapalhões da nossa infância, Sim. quando lembra de outras expressões artísticas, sabe? A gente vivencia essas trocas. A própria arte de rua, né? A arte que rua. Vem das ruas, né? Exato. Então, nós fizemos isso. Nós levamos, e daí a experiência foi assim, nós tínhamos pensado em uma apresentação de meia hora, 45 minutos, e nós chegamos para 100, 200 pessoas, 300, e nós chegamos em escola que chegou a ter 1000 crianças assistindo em um desses polos, e nós fizemos 2 horas de espetáculo, e o pessoal se envolveu, o pessoal veio para junto de nós para fazer os movimentos de dança, ouviu a música, ouviu a declamação, ouviu o caos. Isso gerou uma alegria muito grande em ver que, sim, a cultura gaúcha é aceita por qualquer pessoa que quer chegar perto daquela coisa, de viver a arte. E isso foi para o palco. Então nós agora em setembro... E aí não vai ficar restrito ao Festival do Folclore, vai sair dos palcos do festival para outros palcos. Saiu do palco do festival, já ganha agora em setembro 2 espetáculos no nosso Teatro Musticastro, da vida do novo teatro maravilhoso que a gente tem, que as pessoas precisam usar, viver aquele ambiente. Com o espetáculo Terra de Muitas Terras, onde é a temática do MTG deste ano, dos festejos Farroupilha, onde a gente apresenta um Rio Grande do Sul, que é formado de todos os povos. Isso é importante que você fale, né, Alexandre, porque em função de algumas narrativas que não são maioria, mas são bastante, digamos, voltadas para um certo até fanatismo, acabou que uma parte do Brasil pegou uma certa resistência com o tradicionalismo gaúcho. E essa tua questão de furar essa bolha, levar o que realmente é a tradição gaúcha, levar essa parte cultural, também de ancestralidade, de expressão da cultura, isso é muito bacana para desmistificar. Né? Não é melhor nem pior, é diferente, é a expressão cultural daqui, dessa região, que a gente pode fazer esse intercâmbio com outras regiões. E essa temática desse ano ela veio maravilhosamente a contemplar isso, porque a gente poder mostrar, através das práticas que a gente tem dentro do tradicionalismo, a identidade cultural que vai do índio, do espanhol, do português, do alemão, do italiano, ao negro, a todos, e a essência disso com a mesma intensidade. Então a gente conseguir falar da cultura afro-brasileira dentro do ambiente do tradicionalismo, que muita gente pensa, vão falar dos alemães, dos italianos, dos portugueses, dos espanhóis, somente como se fosse algo que não se relacionasse. Falar da cultura árabe, da cultura moura que veio através dos espanhóis e que é uma essência de formação de muitas das atividades nossas, sabe, dentro do tradicionalismo. Isso permitiu um leque muito grande, muito gostoso de trabalhar, para ver que as pessoas vão reconhecer isso na comida, na palavra, na poesia, no texto, na música, e vão poder vivenciar isso. Agora em setembro, então, a gente vai poder fazer isso em 2 oportunidades, 2 espetáculos, no dia, adiantando de antemão, antes de largar os convites, dia 13 de setembro, uma terça-feira, no Múcio, 19 horas, no Múcio, e no dia 17, no sábado à noite, entrada franca. Dia 17 de setembro, no Múcio de Castro, a que horas? 19 horas também. 19 horas Entrada também. franca, a gente está estudando ainda se faz uma arrecadação de alimentos para doação, né? Uma coisa assim, mas é para todos os passaponenses irem lá, curtir, vivenciar a tradição num ambiente diferente, gostosíssimo, porque o Múcio tem uma alma muito especial, o nosso teatro, e que a gente se sente bem de estar lá e subir naquele palco, levando a tradição, vai ser maravilhoso. E setembro está aí, já nos espiando, né? Tá batendo na porta. Setembro é um mês de bastante movimentação cultural aqui no Rio Grande do Sul. E também, falando, né, o convite que eu te fiz para vir hoje aqui, para falar de todos os projetos maravilhosos, da sua produção e também de alguns projetos que estavam aí em andamento conjuntos com a Academia Passo Fundense, né? A Academia
ela está muito ligada também aos movimentos tradicionalistas em vários projetos, como o Gaúcho Doador, outros que você mesmo citou aqui. E a gente não tem como falar disso sem falar do nosso confrade, né, que foi tão repentinamente esse mês, o Luiz Lopes, poeta, tradicionalista, um dos avaliadores, inclusive, de competições de declamação, poesia, de competições importantes, como acontecem no ENAT, né? E vocês estavam combinando aí, estavam fazendo projetos juntos nos últimos meses, né? Sim. Alexandre, que infelizmente foram interrompidos. A gente não tem como tocar nesse assunto sem também falar um pouco do Luiz Lopes, do que ele também contribuiu para o tradicionalismo e para essa área da poesia, da declamação, né? Que você sabe mais do que eu. O Luiz foi uma figura ímpar, assim. É difícil ainda falar dele tão recente. Nós estávamos em competição no final de semana no último final de semana, né, trágico, que a gente perdeu o Luiz. Estávamos em Erechim, na Interregional do ENARTE, e a comoção foi muito grande. Os competidores que ainda tinham que fazer suas apresentações na declamação tiveram muita dificuldade de fazer isso acontecer, porque todos tinham algum tipo de ligação, de carinho. A emoção tomou conta, né? Tomou conta extremamente. As poesias do Luiz, sempre foram de uma riqueza existencial muito grande. Elas eram entre as poesias mais declamadas no estado do Rio Grande do Sul das últimas gerações. O Luiz sempre iniciou sua carreira como declamador também, ainda criança, né? E logo passou a escrita desde jovem. O Luiz fez parte de uma geração ligada ao tio Walter Vieira Ribeiro, que era um dos maiores declamadores do Rio Grande do Sul, e deixou sua herança cultural na cidade de Passo Fundo. O Enartinho, que é a nossa fase classificatória regional, que acontece em Marau todo ano, esse ano teve um privilégio ímpar em colocar na mesa de avaliadores da declamação o Luiz, o Paulo Ricardo e o Alcindo Neckel. São três filhos dessa geração com poesias de uma profundidade muito grande, muito expressiva. Isso me chamava muito a atenção na poesia do Luiz. A profundidade, a sensibilidade com que ele escrevia. O que nós, como escritores, queremos é que a nossa obra nos anteceda. O meu contato com o Luiz foi assim. Primeiro eu tive contato com a poesia dele, através de um livro de coletânea de poesias dos autores da Academia Passo Fundense de Letras, e depois eu fui conhecê-lo pessoalmente, né? Mas me chamou muito a atenção, entre todas as poesias que estavam naquela coletânea, os poemas dele e do Agostinho Botti, sim. Em função da profundidade de sentimentos que eram colocados ali. Depois também nas obras solo do Luiz aparecia assim uma certa melancolia, uma profundidade, um conhecimento no manuseio das palavras muito grande, né? E isso também aparecia na declamação dele. E o carisma do qual ele tinha com as pessoas que buscavam um envolvimento com isso, mesmo naqueles momentos mais, como eu disse, a competição, a gente tem momentos assim que criam experiências diferentes. Eu tenho uma lembrança do Luiz, que me veio à mente agora, de um concurso do qual ele estava avaliando na declamação. E a apresentadora do concurso citou o nome de uma cidade de forma errada. Ela citou Tupacireta. E é Tupaciretã, né? E o Luiz carinhosamente a corrigiu, né? Olha, Tupaciretã. E a moça insistia: mas é Tupacireta, tá aqui, Tupacireta, tá escrito Tupacireta. Né? A moça estava num outro mundo, né? E o Luiz, com toda uma atenção, um carinho para tentar corrigir uma coisa que em público a moça mesmo poderia estar constrangida, porque tinha gente do próprio município, né, que iria se apresentar.
E ele sempre com muita atenção com as pessoas uma que estavam. Uma gentileza, né, que era própria dele. Uma gentileza enorme, com os competidores. Era muito forte toda essa proximidade dele humana, sabe? E agora, nos últimos meses, vocês ainda estavam em pleno planejamento para um novo projeto. O Luiz lançou ainda esse ano um livro novo e vocês estavam em planejamento da mateada, em conjunta com a APL, para o dia 23 de setembro, né? Agora? Exato, daqui a uns dias. O Luiz gostava muito de fazer videoconferência no celular, né? Então, às vezes, ele ligava, era 9 horas, a gente ficava até as 11, 11h30, trocando ideia e conversando, e a gente intensificou muito agora no último período, porque quando ele escrevia, ele ficava mais recluso. Então ele não fazia muito contato com as pessoas, né? Eu não tive o privilégio de viver muito tempo com ele, mas nos últimos tempos a gente se aproximou muito. Mais intenso. E mais ainda agora quando a gente estava pensando o programa, de levar músicos, de levar declamadores, dar uma vida ativa dentro da academia com o moço. Ele sempre pensou a importância da academia e a academia absorver a construção da poesia crioula, da poesia tradicionalista, dos escritos do tradicionalismo, né? E a ideia era isso que nós vínhamos desenvolvendo para esse dia 23. Então ele estava empolgadíssimo com o livro dele deste ano. Ele se foi sem me entregar o livro. Ele sempre dizia: Alexandre, está aqui separado o teu, está aqui separado o teu livro. E não teve tempo hábil de me entregar o último livro. Mas foi um cara assim que viveu a poesia na essência da vida dele, né? Então acho que os amigos também tiveram a oportunidade de dizer o quanto ele era importante em vida. Ele vivia a poesia, Ele vivia a poesia. E esse do dia 23 ia ser um dia assim, do qual nós íamos ter palestras, o sarau com música, com muita poesia. Ele tinha me instigado a reunir as minhas poesias das redes sociais para colocar num livro também, a gente fazer uma abertura nessa data. Um livro que está tomando forma, né, Alexandre? O teu primeiro livro de poesia. Está tomando forma, a gente está reunindo, né? Com certeza parte do livro vai se tornar uma homenagem ao Luiz também, né? Porque foi um parceiro que sentimos muito a sua perda precoce. Com certeza, estamos sentindo ainda. Você tinha me dito que eu separei, né, separado. Antes da gente... Falamos tanto da poesia do Luiz, não poderíamos encerrar de outra forma. Eu não conseguiria. Eu sempre conversava com o Luiz que eu experimento muito a ideia da pajada, dos versos de improviso, né? Mas não há necessidade de se improvisar versos quando a gente tem versos próximos, como os versos do Luiz. Eu queria deixar dois versos aqui da poesia dele. Esse é um livro, é o penúltimo livro do Luiz, né? Do Canto Rude dos Loucos, para todos nós loucos que fizemos desse mundo a poesia. Da poesia de Luiz Lopes de Souza, morto, agora livre o proscrito. Sem dor, lamento o porquê. Morreu por chegar a hora. Agora, na paz perene, de um sono bueno e profundo, o pobre andejo dormia, já sem ter marcas do mundo. Livre, livre dos tombos da vida, livre das léguas dos anos e amargas da existência, tendo apenas por parceiro um tostado malacara, viveu de estância em estância sem ter raiz nem querência. Por ter fama de errante, com calúnia maldizente, era sempre repudiado. Restava encurtar distância, sem estar indo e vindo, mal visto, vago e sem rumo.
Luiz Lopes não foi sem rumo, esteve sempre conosco. Foi sim o oposto de quem está fora do prumo. Nos deu sim o rumo da poesia concreta e da alma mais ereta se fez vago no mundo como sentimento profundo e como alegria concreta. Esse foi nosso amigo Luiz Lopes, que estará conosco sempre em poesia. Gratidão, Alexandre, muito obrigada, muito emocionante esse programa, né? Como não poderia deixar de ser. Agradeço a tua presença, agradeço esse fechamento que tu nos presenteia e convido a quem nos assiste nesse momento, que está passando por essa emoção conosco, também a assistir algumas imagens que vão passar ao final do programa, para a gente se despedir de uma forma poética, um pouco simbólica também, do Luiz Lopes, poeta, confrade da Academia Pasfundense de Letras, pessoa sensível e gentil, alguns de seus momentos junto à academia e uma declamação dele por ele mesmo também. Muito obrigada, obrigada a todos que nos assistiram e até um próximo Literatura Local. Soldados armados em grande batalha seguiam a longe na terra alemã. Ali onde a vida era covardia, reinava mais uma sangrenta manhã. Estavam na busca do grande inimigo, soldados formados por um batalhão. E quando invadiram a velha ruína, saiu um menino, com as mãos para cima, pedindo clemência e chamando atenção. Senhores soldados, eu peço clemência, me poupem a vida em nome de Deus. Sou só uma vida que está começando. Talvez eu salve um dia um filho dos seus. Os meus pais, meus parentes, todos já se foram. Não há mais ninguém que me possa valer. Eu não tenho culpa de estar nessa guerra, de não saber das leis de sua terra. Eu peço clemência. Me deixe.